Reviravolta nas negociações pela contratação do atacante Ângelo dos Santos. Após o comunicado do jogador comunicando que não vem mais para o Flamengo, recusando a proposta do Flamengo, agora a informação trazida pelo jornalista Vene Casagrande é que o Flamengo tem uma reunião marcada para a próxima terça-feira com o staff do atleta para tentar uma condição para poder contratar o jogador já nesta temporada. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo a demissão do vice-presidente de futebol Marcos Braz, porque torcedores do Flamengo vêm aí, partindo para cima, quer a saída de Marcos Braz. E o vice-presidente de futebol Marcos Braz descarta a possibilidade de saída do Flamengo neste momento, só com duas condições que ele deixa o Flamengo. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre o próximo jogo do Flamengo, decisão da semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Vitor Pereira define a escalação do Flamengo para o jogo contra o Vasco no treino deste domingo. Vou falar também sobre ingressos, tudo e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre esse próximo jogo do Flamengo, porque é uma prova de fogo, principalmente para o técnico Vitor Pereira. A torcida do Flamengo segue o protesto na Gávea, no Ninho do Urubu, protestando contra a diretoria do Flamengo. Rodolfo Landim não escapa desses protestos que vem acontecendo já há mais de 4 dias consecutivos. Vice-presidente de futebol Marcos Braz também é outro que a torcida do Flamengo pede a saída neste momento. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas nesta segunda-feira o Flamengo tem um jogo importantíssimo. Clássico novamente contra o Vasco. Jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E o técnico Vitor Pereira define o time, a escalação do Flamengo para o jogo contra o Vasco no treino deste domingo. Hoje o Flamengo realiza o último treino. O jogo acontece nesta próxima segunda-feira, amanhã, às 9h10, horário de Brasília. Já começa o pré-jogo no Maracanã. Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Primeiro jogo da decisão da semifinal do Campeonato Carioca. E a gente vai aguardar, realmente aí, qual será a provável escalação do Flamengo. O time que o técnico Vitor Pereira deve levar a campo diante do Vasco nesta próxima segunda-feira. Eu só tenho uma coisa a falar, gente. É uma prova de fogo, não pode vacilar. É uma situação muito delicada para o nosso Flamengo neste momento. A torcida vem em protesto. Situação envolvendo os maus resultados do Flamengo, principalmente depois da última quarta-feira, quando o Flamengo perdeu a Taça Guanabara para o Fluminense. O clima esquentou para valer e agora a gente aguarda, o que deve ser agora nos próximos jogos, enquanto o técnico português Vitor Pereira estiver à frente do nosso Mengão queridão. A torcida não perdoa. Fora Vitor Pereira, fora Rodolfo Landim, fora Marcos Braz. Esse é o pedido da torcida e também alguns jogadores que vem fazendo aí corpinho de boneca. A gente sabe disso. Então vamos aguardar o que deve acontecer. O jogo acontece às 9h10 nesta próxima segunda-feira. E para esse jogo já foram vendidos mais de 29 mil ingressos para o jogo no Maracanã. Ainda há ingressos disponíveis para todos os setores do Maracanã para o jogo contra o Vasco nesta próxima segunda-feira. Beleza? Bom, a gente vai falar agora sobre a situação envolvendo o mercado da bola. Isso porque o Flamengo, na última sexta-feira, recebeu uma resposta, uma recusa, mas para ser bem direto aqui com vocês, do atacante Ângelo dos Santos. Ângelo dos Santos é um jogador que o Flamengo vê com bons olhos. O Flamengo quer essa contratação. Garoto de apenas 18 anos. O Flamengo tenta, de todas as formas, tentar convencer o jogador e também o staff do jogador em poder negociar o jogador com o Flamengo, em poder acertar essa contratação com o mais querido Brasil. E nesta última sexta-feira, o GE trouxe a informação que Ângelo recusou o Flamengo. Recusou o Flamengo e não iria mais reforçar o nosso mais querido Brasil. Agora a informação trazida lá no Coluna do Flamengo diz o seguinte: o Flamengo não desistiu. Mesmo após Ângelo recusar a proposta do Flamengo através de rede social,
diretoria do Flamengo tem reunião marcada com um intermediário que está ajudando na negociação com o Santos. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande e a matéria ainda diz o seguinte: o Flamengo quer entender quais são as chances de efetuar a contratação e realizará uma avaliação para saber se faz nova investida ainda nesse semestre ou no meio do ano. Entre Rubro Negro e Santos, as conversas caminhavam bem, mas o staff de Ângelo prefere esperar por oferta do futebol europeu. A informação foi divulgada, como já mencionei inicialmente, pelo jornalista Vene Casagrande. O que dá a entender que o Flamengo, não desistiu da contratação de Ângelo. O Flamengo quer muito essa contratação. O Flamengo é um jogador que o Flamengo vê com bons olhos, um jogador que tem futuro. O jogador não quer continuar no Santos, essa é a verdade. A recusa dele sobre a situação envolvendo o Flamengo, recusando essa proposta do Flamengo, não é que ele quer continuar no Santos. Pelo contrário, o staff do jogador prefere que o jogador vá para o futebol europeu. E com isso, claro que já vem conversando. Todo atleta tem esse sonho, jogar no velho continente. E com isso dificulta muito essas negociações do Flamengo. Eu já venho atualizando as informações do interesse do Flamengo na contratação do atacante Ângelo de umas 2 semanas para cá. E assim, o Flamengo não desistiu. O Flamengo não desistiu do Ângelo. Eu já tinha falado isso aqui para vocês. E agora o Vene Casagrande traz essa informação importante. Na próxima terça-feira terá uma nova reunião. Terça-feira, dia 14 agora, nova reunião. Flamengo com um intermediário de Ângelo, que vem aí ajudando o Flamengo na negociação com o jogador. A gente vai aguardar o que deve acontecer e é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o vice-presidente de futebol Marcos Braz, após os protestos acontecendo no CT do Ninho do Urubu. Marcos Braz descarta a possibilidade de saída do Flamengo e cravou: só saio do Flamengo se for dispensado pelo presidente Rodolfo Landim ou morto. Marcos Braz bateu o martelo e não quer deixar o Flamengo neste momento. Eu vejo alguns torcedores comentando aqui no nosso trabalho e dizem o seguinte: se Vitor Pereira for mandado embora, Marcos Braz tem que ir junto. É obrigação da diretoria do Flamengo mandar o Marcos Braz embora junto com Vitor Pereira. Você está de acordo com essas demissões? Vitor Pereira e Marcos Braz? Marcos Braz tem que ser mandado embora junto com Vitor Pereira? Mano, fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas o que acontece sobre essa situação envolvendo o vice-presidente de futebol Marcos Braz? A torcida vem pressionando. E uma pessoa próxima de Marcos Braz aconselhou que o vice-presidente de futebol do Flamengo se afastasse do futebol por um tempo. Mas a resposta dele foi a seguinte: só saio do Flamengo dispensado pelo presidente Rodolfo Landim ou morto. Lembrando que o presidente Rodolfo Landim tem Marcos Braz como escudo e fará de tudo pela permanência do vice-presidente de futebol Marcos Braz. A informação foi divulgada pelo jornalista Renan Moura das rádios Globo e CBN, sobre essa decisão do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Marcos Braz foi alvo de torcedores do Flamengo, como já mencionei aqui para vocês. Não só Marcos Braz, como também o próprio presidente Rodolfo Landim. O técnico Vitor Pereira é o principal alvo da torcida rubro-negra. Por mim, vou falar para vocês, já deveria ter metido o pé há muito tempo esse Vitor Pereira. Essa é a verdade. Alguns jogadores também vêm sendo bastante criticado pela torcida nesses protestos. E a torcida acordou, gente? A torcida não pode realmente ser enganada. A torcida está sendo aí enrolada por um bom tempo. A diretoria promete, não chega a contratações. Contrata um técnico, no caso o Vitor Pereira, que não tem histórico vitorioso em nenhum clube. Essa é a verdade. Aí manda um cara campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, embora para poder contratar o Vitor Pereira. Daí então acontece o que está acontecendo com o nosso Flamengo. A gente vai seguir focado com tudo e é claro, eu volto a qualquer momento para deixar você sempre muito bem informado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação envolvendo o vice-presidente de futebol Marcos Braz
e também essa contratação do atacante Ângelo dos Santos. Será que realmente vale a pena o Flamengo seguir tentando essa contratação do Ângelo? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vou ficando por aqui, logo logo a gente volta com mais informações. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.